A paz do Paz do Senhor Senhor Jesus, Jesus. boa Boa noite noite. aos queridos irmãos que estiverem assistindo o nosso vídeo. Amados irmãos, o propósito desse vídeo é falarmos da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Esse é o Jesus. nosso propósito, trazer mais esclarecimento e Aleluia. estar contribuindo à compreensão dos queridos irmãos. Louvado seja. Essa é minha esposa Andréia, meu nome é Bruno, estamos aqui de coração, estamos aqui na melhor boa vontade possível para estar trazendo entendimento dentro do texto que Deus colocou no meu coração para estar ministrando, para estar falando Aleluia, Jesus. aos amados irmãos. Louvado seja. O texto que vamos falar é Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Amados, esse texto é uma carta escrita por Paulo aos Romanos, e Paulo ele faz uma abordagem sobre a justiça. Jesus. Dentro desse capítulo a gente vai estudar a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Aleluia. Justiça essa que não é tão simples ao nosso entendimento. Não é tão simples ao homem entender a justiça de Deus. E esse contexto é um contexto que Paulo viveu na época dele. Foi esse paralelo, esse conflito entre a justiça de Deus e a justiça do homem. A justiça que Deus entregou ao homem para guiar o homem, no Antigo Testamento, e a justiça que Deus estava preparando. Essa era a dificuldade da compreensão na época, e creio que muitas pessoas hoje em dia ainda não têm um certo entendimento sobre isso, sobre essa justiça, sobre essa justificação. E aí acaba caindo em contos, lendas, coisas que não estão na palavra do Senhor Jesus, não estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, entram em campanhas, entram em coisas que não são mais para a gente, não é para nós que vivemos na graça. Fazem propósito, né? Propósitos, coisas do Antigo Testamento que são para memória, são para aprendizado, são para conhecimento, mas não são para prática. São coisas que foram para o contexto antigo, para o contexto daquela época. O que temos para hoje é Cristo. O que temos para hoje é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Amados, eu vou estar lendo o texto e a gente vai estar entendendo ponto a ponto desse texto. Eu estou usando a versão da minha Bíblia, é a NTLH. Aconselho os irmãos que quem possa adquirir, adquira uma versão dessa. Você que tem a tradicional, também é uma excelente aquisição se você puder ter a versão NTLH, que é essa daqui, essa azulzinha. Tem outros modelos, mas que seja nova tradução da linguagem de hoje. Vai te ajudar muito a compreender. Me ajudou bastante, eu tenho certeza que em nome de Jesus vai te ajudar bastante também. Aleluia. Paulo disse: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira.
eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glórias a Ti, Louvado Pai. seja, meu Deus. Amados, Paulo, ele não só teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, no caminho para Damasco. Paulo foi aberta a compreensão de Paulo de quem era Cristo. Paulo era uma dessas pessoas que ele próprio citou. Paulo aqui ele faz um pedido a Deus, é um desejo de Paulo pelos conterrâneos dele, que eles fossem iluminados por esse conhecimento que ele teve, que Paulo teve, que aqueles judeus, os compatriotas de Paulo, os irmãos de Paulo em nacionalidade, né, que eles também fossem agraciados com aquele conhecimento. Mas Deus tem o jeito e a maneira própria de se fazer cumprir os seus planos. Seria muito fácil para Deus estalar os dedos e todo mundo ter pleno conhecimento, todo mundo ter plena fé. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a sua palavra, a sua mensagem, ela seja semeada, ela seja levada adiante. E como que Deus planejou isso? De pessoa para pessoa. Não tem outro modo. Não tem trazendo para os dias de hoje, um pendrive que a gente instale, né, em nós mesmos com todas as informações. Não. É desse jeito que estamos fazendo aqui. É você adquirindo conhecimento, você se aproximando com Deus, criando uma relação com Deus dentro da sua palavra. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar sobre vocês, no seu coração, vai te dar entendimento. E o propósito desse entendimento é que você leve isso adiante. Não é para você reter, não foi para mim reter, nem para minha esposa. O propósito é que a gente leve o conhecimento adiante. Então, Paulo, quando recebe esse novo conhecimento, que é Cristo, ele reconhece que os irmãos dele são zelosos pelas leis, são zelosos em cumprir as leis, cumprir os mandamentos mosaicos. E Paulo, ele elogia, dizendo que eles são muito dedicados a essa lei. Mas é aí que está o problema, irmãos. Essa dedicação é a dedicação por uma religião. É a dedicação por uma justificação humana baseada nas leis daquele contexto. O que aqueles judeus eles não queriam era abandonar em tudo que eles se agarravam, que era a lei. Eles se orgulhavam por cumprir a lei. Eles se orgulhavam por ter recebido, por ser a nação que recebeu essa lei. Eles não abriam mão disso. E, conforme já falamos, Deus ele tem os seus próprios meios de fazer as coisas. Deus ele tinha todo o plano traçado. E a lei ela tinha um período, ela tinha um objetivo. Mas para a visão humana, naquele contexto, para os judeus, que não só aqueles judeus do Antigo, do texto, do Novo Testamento, do Antigo Testamento,
não só aqueles judeus, como os de hoje, muitos, não aceitam a forma com que Deus faz. É verdade. Eles não aceitam a forma que Deus aceita as pessoas. Por quê? Porque eles querem continuar nas leis. E aí, conforme lá no versículo 4 vai dizer que com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então, amados irmãos, o que a gente entende? O conhecimento que eles tinham da forma que Deus aceita as pessoas estava equivocado. E a coisa mais difícil no ser humano, na gente. Verdade. E a gente tem que ter a honestidade de ter esse reconhecimento. A coisa mais difícil para a gente é entender que a gente está errado. Verdade. É entender que o que a gente acha que a gente conhece verdadeiramente não é aquilo. Não. E isso traz um desconforto muito grande ao nosso coração. Verdade. Porque você descobrir que aquilo que você acha que sabe não é realmente aquilo, te traz um desconforto muito grande. E era isso que aqueles judeus estavam vivendo naquela época. Tudo aquilo que eles acreditavam, se apegavam, se apoiavam, se auto-justificavam utilizando, né, os preceitos da lei. Então, eles, na visão humana deles, eles estavam cumprindo toda a lei em sua profundidade e extensão. Algo que, aos olhos de Deus, não chegava nem perto. As leis judaicas são extensas, são enormes. São cerca de 612, se eu não me engano, 613. Então, amados, você cumprir 612 ou 613 leis não é um caminho fácil. Não é nada. Não é um caminho simples. Primeiro, a gente tem em mente, para mim poder cumprir essas leis, eu tenho que saber todas elas. Então, se são, amados, 612 leis, eu tenho que saber de cabeça essas 612 leis, para me saber desviar, né, de cada mal que essas leis apontam. Aí eu pergunto aos amados irmãos que estão me assistindo agora, sejamos honestos. É possível ao homem? É possível ao homem? Jamais. Não é possível ao homem. Ao homem, eu, você. Mas só foi possível a um homem. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Que foi Jesus. Glórias a ti. O único. A palavra diz que ele é o único a cumprir essa lei. Por quê? Porque ele é o criador dela. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o criador, ele é antes dela. Ele é a criação, ele é o pensamento por trás dessa lei. Então, para ele, foi possível cumprir a lei. Porque ele é o criador dessa lei, ele é o criador de tudo. Mas foi fácil? Não foi fácil. Basta a gente pegar as escrituras e acompanhar a vida de Cristo. Dos seus 33 anos, principalmente o final do seu ministério. Porque a lei requer sacrifícios que não estamos dispostos a fazer. É verdade. Que não quer fazer, que não aceita. Que não aceita, que não quer fazer. A lei, ela exige um nível de humildade que não estamos prontos a fazer, a ter.
que foge à nossa compreensão. Mas Cristo, ele veio em forma humana, pleno homem, pleno Deus, e ele cumpriu isso para ele próprio. Ele mesmo criou a lei, ele mesmo deu fim. Mas a maior dificuldade, na visão de Paulo, era os irmãos deles, compatriotas deles, entender. Por quê? Porque eram fariseus, cumpridores da lei, e faziam cumprir essa lei as pessoas. Perseguiam, matavam em nome dessa lei. E aí, esses homens vê que essa lei perdeu a validade do dia para a noite, foi um choque muito grande. Que essa lei que só acusava, só apontava o pecado, esse era o propósito da lei. Guiar as pessoas até Cristo. Direcioná-las até Cristo, revelando o quê? Revelando os pecados. Porque a lei, ela não trazia salvação. A lei só trazia punição e morte. Seja ela a morte humana dentro da condenação da lei, ou seja ela da morte animal. Por quê? Porque a lei, amados irmãos, você que está me assistindo, a lei exige sangue. A lei exige vida. A troca do pagamento da lei é sangue e vida. Tanto é que, como que Cristo, fim da lei? Para e pensa. Como? Subindo no madeiro. Esse é o final derradeiro do cumprimento da lei. Aí eu te pergunto, amados, você que está me assistindo, estaria disposto a cravar pregos no seu pulso como final do cumprimento de todas as leis? Não, nem eu. Coroa de espinho. Coroa de espinho, humilhação. Então, amados, chibatada, chicotada, espancamento, humilhação em cima de humilhação e terminar numa dor agonizante. Tudo para quê? Tudo para que eu e você fôssemos livres. Jesus, Aleluia, Jesus. Seja glorificado. Louvado seja, meu Pai. Tudo para que possamos ser livres. Existe um amor maior do que esse? Oh, Pai. Aleluia. Só Tudo você. para que Ele pudesse dividir conosco a posição de filho. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Para que eu e você, que estávamos distante do Pai, estávamos distante dele, pudéssemos ser reconectados de novo. Aleluia. De que forma? Através do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Mas exige algo de nós. E esse algo se chama fé. Oh, Esse algo se chama crer. aleluia. Esse algo se chama compreender, entender. E tudo que Paulo está pedindo no início do versículo 1 é que o desejo do coração dele é que o próprio povo seja salvo. Por quê? Porque quando Paulo entende quem é Cristo, quando Paulo entende o sacrifício de Cristo, que Paulo ele tem a visão no caminho de Damasco do próprio Cristo perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando Paulo entende quem é Cristo, Paulo ele pede a Deus para que todos os irmãos dele, todos os irmãos, o próprio povo dele,
consiga ter a mesma visão, o mesmo conhecimento. Mas o que Paulo não entendeu naquele primeiro momento é que aquele chamado era dele. Foi um chamado pessoal e único, para ele. Jesus tinha levantado os 12 discípulos dele e Paulo foi aquele escolhido de fora. Mas olha que coisa linda. Paulo não foi aquele escolhido de fora comum. Foi aquele escolhido de fora no campo do inimigo. Como assim? No campo do inimigo. No campo dos religiosos da época. Nos cumpridores da lei. Nos perseguidores, usando a lei, a palavra de Deus. Para quê? Para a justiça própria. Eles poderiam até dizer que era para Deus, mas na verdade era para eles. É uma justiça própria. Eles queriam fazer justiça. Sabe por quê, amados? Porque Deus não precisa que a gente faça justiça. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus ele faz a justiça dele a hora que ele quiser, que ele bem entender. Ele não precisa que a gente faça a justiça. A hora que chegar ao ponto dele querer, ele vai fazer. Então, se você, amados, está em casa, está desejando justiça, acalma o seu coração. No momento certo, Deus vai fazer justiça. Mas é no momento certo. Mas tudo é de acordo com a vontade e o propósito dele. Ele não vai fazer justiça simplesmente porque você quer. Não, porque eu quero. Não, ele não vai agir assim. Deus ele vai agir em favor dos seus próprios planos, dos seus próprios propósitos. Agora, dizer que Deus é injusto, jamais. Agora, a gente comparar o nosso tempo com o de Deus, a gente vai se frustrar. Tem muita gente que às vezes não consegue compreender esse ponto. Por quê? Porque a gente, ser humano, a gente quer as coisas para agora, para hoje. Mas o para agora, para hoje, para Deus, são segundos. Então, acalma o seu coração, amado. Aleluia, Jesus. Louvado seja. Comece a buscar mais a Deus, comece a buscar mais a palavra, busca mais entendimento na palavra. Aleluia, Jesus. Comece a trazer Deus para a sua rotina, para a sua vida. Comece a convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Aleluia. Porque eu tenho certeza que toda essa impaciência, ansiedade, aos poucos, vai saindo. Não vai sair da noite para o dia como mágica. Verdade. Seria absurdo falar isso. Mas eu tenho certeza que ao longo dos dias você vai notar que aquele peso de ansiedade reduziu. Já não é o mesmo do primeiro dia sem Cristo. É isso que a gente precisa ver. Lá na frente você vai fazer um comparativo de quem eu era sem Cristo e quem eu sou com Cristo. Então, amados, peça a Deus que Ele te aceite, porque esse termo que se usa muito nesses templos, nos templos hoje em dia, está equivocado, amado. Ao final de uma pregação, você quer aceitar Jesus? Quem aí aceita Jesus? E você vê, às vezes, o local está cheio e ninguém levanta a mão. Ou lá, uma vez ou outra, alguém levanta a mão. Amados, está errado. A gente tem que clamar para ser aceito por Deus. E só há uma forma de ser aceito por Deus. É através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja. Porque do contrário, amados, você está sujeito à lei. Conhecendo ou não conhecendo. Você está sujeito à lei. E toda a punição da lei. Mas eu não tenho conhecimento. Mas eu não sou cristão.
Amados, está sujeito à lei. Ainda assim, está sujeito à lei. Porque a gente só encontra a graça em Cristo. Aleluia. Só encontra misericórdia em Cristo. A lei não tem misericórdia. Tem. A lei só faz expor o pecado. Só revela o nosso pior. Verdade. Só revela nossas falhas. A lei não te elogia. Jamais. A lei só traz à tona tudo aquilo É só de ruim, aponta. só os erros. A lei não mostra os acertos. Os acertos é cumprir tudo, é cumprir todas elas. E é humanamente impossível. Oh, Somente Cristo, aleluia. sendo homem, sendo Deus, conseguiu, amar. Aleluia, Jesus. Então, entrega a tua vida a Cristo. Peça a Cristo que te aceite, Jesus. não o contrário. Peça a Deus que te aceite. Mas creia, porque só é possível crendo. Aleluia. Louvado seja. Só é possível se aproximar de Deus com Glórias fé. a ti, Jesus. Fé. Louvado Fé seja. naquele que é Redentor. Fé naquele que é Salvador. Fé naquele que se entregou por você, que se entregou por mim, que verteu o seu sangue até a última gota, Oh, Pai. carregando todos os pecados, carregando todo o cumprimento da lei, carregando todas elas, todas as leis Jesus. foram escritas no corpo de Cristo, com chibatadas, com pancadas, com perfurações, com humilhações. Oh, na liberdade, Jesus. É como se cada nome de cada pessoa, de cada pecador, estivesse sendo marcado no corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja, Jesus. Quem de nós poderia fazer Quem? algo semelhante? Não há. Não há. Não tem como, amado. Ele é o único que fez. Por mais que você possa dizer que se sacrificaria por alguém, nada beira o que Cristo passou. Nada. O homem não pode se salvar. O homem não tem essa capacidade de se salvar, de se justificar. É impossível ao homem. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Deus. Tu és grandioso. Então, amados irmãos, o erro todo dos irmãos de Paulo, dos compatriotas de Paulo, era buscar essa justiça através da sua própria maneira. Eles se baseavam na lei e buscavam justiça em cima dessa lei, mas da própria maneira deles, sem compreender a forma que Deus estava salvando. Até o ponto de Cristo, a lei guiava, mas sempre apontando os pecados e requerendo o preço de sangue, de vida. A lei requeria como pagamento, como abonar um pecado, a lei requeria uma vida. Vida essa, seja humana, dependendo da gravidade da lei que fosse violada, ou sacrifício de animais. Então, de uma forma ou outra, o pagamento da lei é vida. Cristo terminou entregando essa vida. Mas, para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ressuscitou e continua vivo até hoje. Aleluia. Glórias a ti, Deus. Ele vive, Deus Todo-Poderoso, ao lado do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Seu Filho está lá, cheio de glória, cheio de honra. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Deus seja santo, louvado. Que possamos hoje ter esse entendimento
que não podemos nos justificar. Por mais que você ache que não cometa erro, que você é bom, amados, aos olhos de Deus, está passando longe. Eu já pensei assim também um dia. Não faço mal a ninguém. Não, minha esposa também. Não fazemos mal a ninguém. Eu sou uma pessoa boa. Né? Mas, amados, medir isso com a régua humana seria plausível à nossa mentalidade. Seria aceitável para a gente mesmo. Mas quando a gente leva isso para a régua de Deus, passa longe. Não chega nem perto. Não dá nem para começar. Então precisamos de quê? Precisamos da graça e da misericórdia. E só adquirimos isso através de Cristo, através de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias a ti. E foi justamente isso, amados irmãos, que aqueles judeus não conseguiram entender. Que foi essa a salvação. Foi esse o plano de Deus. Aquela nação escolhida por Deus, que recebeu as leis, as instruções, que andou com Deus, não conseguiu entender como é que é a aceitação de Deus, como é a salvação de Deus. Eles não conseguiram entender isso, que eles precisavam ser aceitos por Deus. E a única forma de ser aceito por Deus é crendo em seu Filho Jesus. É crendo no seu sacrifício. É crendo na sua ressurreição. É morrendo com Cristo, ressurgindo com Cristo. Aleluia. Sendo ressuscitado por Ele, através do seu sacrifício. É isso que aqueles religiosos não conseguiram entender. Que Cristo é o fim daquela lei que eles tanto utilizavam, tanto seguiam, tanto tinha dedicação, zelo, mas não conseguiam cumprir. Na mentalidade deles, eles estavam cumprindo ela em toda a sua plenitude, mas não estava chegando perto, amados. Nem um pouco. E então Cristo vem, realmente cumpre, se entrega e no final nos salva. Salva todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o seu nome. Porque é preciso crer. Oh, Pai, verdade, Jesus. É preciso crer em Cristo, é preciso crer no seu sacrifício. É preciso receber o teu Espírito. Oh, Deus, precisa ter fé, Jesus. É preciso ser habitado por Ele. Louvado É preciso seja. ser chamado de filho pelo Deus Altíssimo. E só é possível que alcancemos isso através de Cristo. Aleluia. Porque Cristo é o Filho. É o Filho unigênito que se dividiu por nós. Que dividiu esse cargo de filho, de tão precioso. E Ele dividiu com cada um de nós. E qual é a condição? Pagar, ofertar, dizimar? Não. A única e exclusiva condição é você crer, é você ter fé. Aleluia. Aleluia, Louvado Jesus. seja, Jesus. Essa é a única condição, amado. Oh, Deus. Então, se você tem alguma dúvida que Cristo te ama Oh, e te aguarda de braços abertos, está disposto a te aceitar, acaba aqui a tua dúvida. aleluia. Cristo é o fim da lei, é o fim do jugo pesado, desigual da lei. Oh, Deus. É o fim dessa acusação diária que você recebe. Oh, Deus. Amado. Ele é o fim desse peso, dessa ansiedade, Oh, Jesus, aleluia. desse sentimento que destrói você. Glória. Cristo é o fim disso. Aleluia.
Cristo é o fim desse fardo pesado que você está carregando. Amados, eu não estou aqui ganhando nada monetariamente para estar fazendo isso. É de livre e espontânea vontade. Aleluia, É por reconhecer quem é Cristo. glórias a ti, meu Deus. Aleluia, É Jesus. digno, meu Pai. Quem é salvo, compartilha da salvação. Porque ela tem que estar em nosso coração. Glórias a ti. Mas ela tem que ser proclamada em nossa boca. É verdade, Jesus. Cristo, Ele nos salva para isso. Para levar, para semear a salvação. Glórias a ti. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Que possamos, amado, meditar nesse texto, compreender esse texto. Aleluia. Romanos 10, versículo 1 ao 4. Olha quanta coisa, amados, podemos entender, podemos compreender nesse texto. Não se limita apenas ao versículo 1 ao 4, amados. Leia o capítulo todo. O capítulo termina no versículo 21. Vamos fazer um estudo, passo a passo com esse capítulo. Porque eu creio que em nome do Senhor Jesus Aleluia. haverá libertação Aleluia. e haverá salvação Em nome de com essa Jesus. mensagem. Aleluia. Deus venha falar, né, o coração de cada um, Em né? nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da maneira que ele achar melhor. Então vamos fazer uma série de vídeos e vamos falar desse capítulo que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Vamos falar dele Jesus. inteiro, porque vai ficar muito grande o vídeo, mas vamos falar por parte. Verdade. E o mais importante aqui não é visualização, ou curtida, ou compartilhamento. Eu não estou buscando nada monetário, amado, nada disso. O vídeo vai ser colocado no YouTube. É que a palavra seja semeada. É que vidas sejam alcançadas. Pessoas se libertam, né? Eu não tenho mérito nenhum nessa mensagem. Quem sou eu? Eu não construí nada do que está aqui. Então, amados, eu não posso exigir nada, nenhum elogio do que está aqui dentro. Nenhum de nós. A única coisa que podemos fazer é nos alegrarmos pelo aquilo que recebemos de graça. E possamos levar de graça. Verdade. Que possamos fazer isso. É isso. Esse é o desejo do meu coração, Do nosso da minha esposa. Aleluia, Jesus. Que possamos meditar o texto, entender o texto. Deus nos dá discernimento do texto e que possamos levar esse texto adiante. Possamos abençoar pessoas Verdade. através da palavra revelada, da palavra que é Cristo, da salvação que é Cristo, a graça que é Cristo. Aleluia, Jesus. Então você que está debaixo do peso do que esse mundo nos coloca, o peso do pecado, o peso da lei, amados, Cristo está te convidando a sair disso. Aleluia, Jesus. Saia desse jugo desigual, saia desse peso. Oh, Deus. Tira isso da sua vida. Mas só é possível com Cristo. Porque Cristo é o fim da lei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja, engrandecido seja o seu nome. Aleluia, Jesus. Você não está preso a nenhuma amarra que você mesmo não está se colocando. Quando estamos fora de Cristo, estamos nos acorrentando. Verdade. É a gente mesmo que se acorrenta, mano. Então que possamos romper essas amarras Em nome de Jesus. com Cristo. Que Cristo possa romper essas correntes, essas amarras da nossa vida. Oh, Jesus. Como? Cristo fazendo parte da nossa vida. Pedindo Ele todo dia, né? Para Ele nos aceitar, né? Aleluia, Jesus. Porque é diário, não é só Verdade. hoje. Que Cristo possa nos aceitar todos os dias. Aleluia. Precisamos dessa aceitação, que Deus possa nos aceitar todos os dias. Glórias a Não ti. só hoje, e aí eu largo tudo de lado, tô salvo, tô feliz. Não, é diário, é todo dia.
É todo dia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, guarda a minha vida. Senhor, habita no meu ser. Por quê? Porque Deus ele não habita nos templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48. Atos 17:24. Deus ele não habita nessas construções, amados, que muitos estão lá. Amém. Se você gosta de ir no templo, vá. Amém. Mas vá com um propósito, amado. Vá com o propósito de conhecer a Deus e a palavra. Se este lugar prega a palavra e te ensina realmente, verdadeiramente, o que está no texto e na palavra, e não só fica te ludibriando com promessas e enxovalhadas de revelações, que em suma, maioria, é carnal, é humana, porque está a fim de atrair pessoas e monetariedade. A gente tem visto isso hoje. Monetariedade tem virado uma empresa. Então, amados, você gosta de ir ao templo? Vá, mas vá com o objetivo de aprender. Se este local te ensina, se este local te direciona verdadeiramente para a palavra, para o aprendizado verdadeiro do texto, e não só fica explorando versículos únicos e criando ali expectativas humanas, expondo ideias que são do pregador, que não são do texto, amados, fuja disso. Porque Deus não está nessas coisas. Deus já deixou claro que Ele não habita nesses locais. Locais esses que, quando acaba, amados, o culto, essas reuniões, apaga-se as luzes, desliga-se os ventiladores, tranca-se as portas, você vai para o conforto da sua casa, e então quer dizer que Deus ele está lá, no escuro, no calor, não é? Trancado. Não, amados, nunca esteve e nunca vai estar. Porque o templo que verdadeiramente Deus quer habitar é o templo que Ele construiu com muito sacrifício. Jesus. E esse templo que Ele construiu é um templo que só você pode abrir a porta. Jesus. Sabe qual é o templo? É a sua vida. É a minha vida. A nossa vida. Esse é o verdadeiro templo que Deus quer habitar. O único que tem a chave, né? Somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos é que temos a chave desse templo. Só que temos trancado ele e jogado a chave fora. Esse tem sido o problema. E aí a gente fica buscando nesses templos terrenos respostas, milagres, e Deus só querendo que você abra o seu templo, a sua porta. Aleluia, Jesus. Deus quer habitar em você, glória a Deus, não na pedra. Deus ele quer o ser animado, não o inanimado. Deus ele não quer a mesa, Ele quer a minha vida, Aleluia. A vida da minha esposa. Sabe por quê? Porque todo o propósito de Deus é nos usar. É verdade, Jesus. Nos usar para espalhar aquilo que Ele traz para nossas vidas. Se Deus nos traz salvação, Ele quer que você compartilhe salvação. A mesa não tem como compartilhar salvação. Verdade. A parede dos templos também não, nem os bancos, nem o microfone, Nada. nem o que chamam de altar. Não tem como. Só quem pode compartilhar salvação é você, sou eu. Porque, tem que ser proclamado, tem que ser falado, Jesus. tem que ser guardado no coração. Louvado seja. Então, objetos inanimados não têm coração. Agora, nós somos seres animados, com vida. Aleluia. Temos coração e temos a nossa boca para proclamar. Louvado A seja. fé guardamos no coração e a salvação falamos, compartilhamos com a nossa boca. É isso que Deus espera. Aleluia. É isso que os judeus não entenderam. Esse é o propósito de Deus.
Um propósito esse que eles não entenderam, não conheceram. E muitos até hoje não conhecem. É verdade. Possuem as Escrituras, mas até hoje estão na justificação pelos seus próprios meios. É isso que Paulo estava falando. É isso que Paulo estava pedindo, orando por eles, para que eles rasgassem esse orgulho e jogassem fora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que você hoje, que se encontra nessa condição, conforme aqueles judeus estavam, que você hoje possa rasgar isso do seu Em coração. nome de Jesus. Você possa jogar isso fora, esse orgulho fora. Essa falsa justificação que você acha que tem, que você acha que entende, essa bondade que você acha que vai te levar para o céu, mas não vai. A única chave que nos leva ao céu se chama Espírito Santo e só vem através de Cristo. Verdade. E a gente também não sabe, né, do outro lado, né, o que a pessoa está sentindo, né? Verdade. Como que ela, né? O que ela espera, né? Então, Sabemos que vivemos num mundo carregado de aflição. E eu tenho certeza que essa aflição te corrói. Eu tenho certeza que problemas te cercam. Verdade. Eu com Cristo e a minha esposa com Cristo, nossa família com Cristo, não estamos isentos de problemas. Verdade. Nem um pouco. Não estamos isentos de provações. Seria extrema falsidade, seria extrema ilusão falar que com Cristo tudo é às mil maravilhas. Tudo vai bem. Se alguém falar isso para você, é mentira. Mentira. Essa pessoa está sendo mentirosa. Agora, verdade é que com Cristo você supera esses obstáculos. É verdade. De forma fácil? Não. É árdua, dolorosa, mas é didática. Você aprende. Você supera, se fortalece e aprende. Aleluia. Porque esse é o propósito. Mas aprende para quê? Aprende por quê? Aprende para fazer o que estamos fazendo aqui agora. Verdade. Tendo Cristo, passando lutas com Cristo, aprendendo com Cristo, sendo direcionados por Cristo, com o objetivo para Cristo. Tudo conspira para Cristo. E o que acontece com isso? Somos beneficiados. Isso eu posso te garantir. Verdade. Somos abençoados. Aleluia. Isso também posso te garantir, porque está escrito, está na palavra. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Verdade, meu Deus. Com Cristo, tu serás abençoado. Mas não quer dizer que vai ser por mágica. Verdade. Se também alguém falar isso para você, é mentira. As pessoas confundem muito milagres com bênção. Milagre é algo que é humanamente impossível de você alcançar pelos seus próprios meios. Então, é necessário que Deus faça um milagre. Faça algo com poder. Diferente de bênção. Bênção é Deus te abençoar no que você faz. Verdade. No que você está construindo. No que você está fazendo. Então, se você busca por uma bênção, você tem que estar fazendo algo para acessar essa bênção. Eu não sei se você hoje tem um sonho, por exemplo, de ter uma prosperidade, ter um conforto. Amém. Isso é válido. Mas você precisa buscar isso.
Você precisa construir. Você não pode querer um conforto, uma melhoria, como se fosse um milagre. Porque, por exemplo, a sua vida não está em jogo quando se trata de algo assim. Você não vai morrer por não ter conforto, né? Verdade. Isso seria futilidade. Então, amados, a gente precisa diferenciar um milagre de uma bênção. Milagre é quando não tem jeito para nós, mas para Deus, Verdade. no passo da sua fé, à medida da tua fé. Verdade. Pois é, o combustível do milagre, se você depende de um milagre hoje, saiba que Deus está a um passo de fazer. Verdade. Mas o combustível é a sua fé. O combustível, amado, não é campanha, não é ir para monte. Quer ir para o monte? Amém. Vá. Se é um ponto de conexão, de mais intimidade, onde você se sente tranquilo para isso, amém. Apoiado, vá. Mas não vá se você achar que é só lá que Deus fala com você. Aí você está indo errado, de forma errada. Porque Deus fala com você em qualquer lugar. Em pé, deitado, sentado. Dormindo, sentado, seja onde for, até mesmo no banheiro, tomando banho. Você pode estar orando, conversando com Deus. Verdade, trabalhando. E Deus pode te ouvir, responder no que você precisa ali. Verdade. Então, amados, Deus não está buscando campanhas, Deus não está buscando sacrifício. Sacrifício já teve, foi um que foi aceito, Cristo Jesus. É o único sacrifício perfeito, a única expiação por sangue que cessou todas as outras. Você não precisa matar ovelha hoje, você não precisa matar bode, boi, não, não. Você precisa de Cristo, você precisa crer, você precisa de fé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. É isso. O combustível do seu milagre é a A fé. fé. Imagina uma viagem que você vai de carro. Você precisa fazer o quê? Você vai viajar com a sua família. Você precisa fazer o quê com esse carro, que é o meio que vai te locomover? Vamos dizer que o carro é a palavra. É ela que vai nos levar. Então, a gente precisa fazer o quê? Como exemplo, a gente precisa revisar, examinar. É a mesma coisa que você botar o seu carro numa oficina. Isso é só um comparativo, amados, para a gente entender. Então, você vai botar o seu carro para fazer uma série de revisões, pois você vai pegar uma estrada, uma viagem longa. Né? Então, você precisa contar com aquele veículo. Então, precisamos contar com a palavra, Verdade. pois é ela que vai nos levar. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Mas concorda comigo, amados, que esse carro, ele precisa de alguma coisa para andar. E o que ele precisa para ele andar? O que ele precisa? Combustível. Se o seu carro é a gasolina, não adianta você botar. Se ele é só a gasolina, não adianta você botar álcool. Ele não vai andar. Verdade. Agora, se ele é flexível, amém. Pode botar álcool e gasolina. Se ele é um carro de maior porte, é um carro a diesel, a óleo diesel. Amém. Você coloca óleo diesel. Seja ele qual for, para se locomover você precisa de combustível. É aí que está o grande ponto. A distância do seu milagre é a quantidade de combustível, que se chama fé. A longa estrada da espera para o seu milagre ou para a sua bênção precisa do combustível fé e precisa de paciência. Pois é uma condução. Você entra no carro, bate a porta do carro, liga ele e já chega no seu destino? Jamais. Você precisa conduzir.
Então você precisa observar a estrada, o trânsito, os outros veículos, sinais, placas, ruas, direção. Muita coisa, né? Então são muitas coisas. É isso que precisamos. O veículo, o direcionamento, todas as sinalizações, tudo que está na estrada. Verdade. Aqui. Está aqui. Precisamos colocar o que no veículo? Combustível. O combustível. A nossa Fé. fé. Fé essa que tem que ser racional. Tem que ser uma fé racional. Uma fé que você entende. Porque sem fé, né, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem combustível é impossível andar com o carro. A não ser que Deus mova-o. Diferente. É um milagre que Deus é quem quer fazer com o propósito de despertar a fé. Se necessário for, Deus vai fazer. Verdade. Se necessário for para que você se aproxime de Deus, Ele vai fazer esse milagre. Mas o interessante e o racional é que não estejamos focados nisso. Ah, eu só acredito no Senhor se o Senhor fizer um milagre. Porque Deus não é Deus de vergonha, né? Deus, você já está propondo uma troca, está propondo uma barganha com um Deus Todo-Poderoso. Que, amado, sinceramente, que não precisa de mim, de você. A gente tem que ser sincero, honesto. Deus não precisa da gente para nada. Quem precisa dele somos nós. Verdade. Somos nós que precisamos dele. Não podemos nos salvar. Não podemos nos auto-abençoar. Não existe. Verdade. Se dependemos de um milagre de extrema urgência, não podemos fazer por nós mesmos. Verdade. Só quem pode fazer isso é Ele. Mas é no passo da vontade e do propósito dele. O que precisamos é abastecer este veículo que nos leva a Deus com fé, nos aproximando dele, orando, clamando, pedindo para que sejamos aceitos. Pedindo misericórdia dele, Pedindo misericórdia, pedindo graça, graça essa que Cristo já distribuiu. Verdade. Só que a gente fecha a portinha do templo. Não o de pedra. O de pedra abre, né? Terça, quinta, domingo, né? Quarta, Não é? né? Quarta Segunda, e sexta e domingo. Aquela coisa padronizada. Mas Deus está esperando que você abra o templo verdadeiro, ao qual Ele construiu, que é você, Aleluia, Jesus. o seu coração, a sua mente. Esse é o templo real que Deus quer habitar. Que Deus está te chamando hoje. Possamos, né, fazer uma meditação. Possamos né? Qual o refletir tamanho da nisso. nossa fé, né? Onde nós estamos depositando nossa fé. Aleluia, Jesus. Eu, meu esposo, nós depositamos nossa fé no Senhor. Aleluia. Somente Senhor nele. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Aleluia, Jesus. o Só Messias, o Salvador, o Redentor. Deus perfeito, santo, Criador de Aleluia, tudo, Jesus. céus e terra. Toda a beleza que seus olhos puderem contemplar Ele. É verdade. foi criada por Deus. Aleluia, Jesus. Foi gerada pelas mãos de Deus, pelo Louvado poder da seja. sua palavra. Aleluia. Engrandecido seja Jesus. o seu nome. Glórias a ti, Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda, Toda a glória, honra todo e toda a louvor, glória Jesus. Toda seja dada a adoração, Ele. Jesus. Aleluia, Jesus. Amados, que você possa meditar nesse texto. Verdade. Leia o capítulo todo. Leia versículos isolados. Leia o capítulo todo. Vamos estudar todos eles. Leia o capítulo 9, que também é muito interessante. Ajuda a entender bastante.
E Deus, né, tem a maneira, né, de falar com cada um diferente. Aleluia, né? Jesus. Glórias a Ti. Ele fala de um jeito comigo, fala de um jeito com você, Aleluia, vai falar Jesus. também do jeito, né, com os irmãos que estão nos ouvindo, Aleluia. de um Com jeito certeza, também. com certeza. O que Deus tem para falar com você em cima da palavra, Ele não vai revelar Jamais. na sua plenitude, na sua profundidade a nós. Há No coisas que Deus vai particular, falar né? somente com você, Verdade. mas Ele precisa que você entre no veículo Ele e quer que ter você intimidade, coloque né, conosco. combustível, coloca combustível no veículo. Se aproxima dele. Esse é o veículo, a palavra, a escritura sagrada, esse é o entendimento de Deus. É intimidade, né? É intimidade. Quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Verdade. Conheça a sua mensagem. Entre nesse veículo chamado Boa Notícia. Verdade. Boas novas. Aleluia. Essa mensagem que Cristo nos trouxe. Glórias a Ti. Aleluia. Louvado seja. Glórias a Ti, Pai. Que não sejamos, não tenhamos, né, o coração duro como aqueles judeus, como muitos têm até hoje. Que possamos ser diferentes, que possamos ser tocados por essa mensagem, por essa palavra. Aleluia. Seja tocado nesse momento por essa palavra. Louvado seja, meu Deus. Pelo poder que há nessa palavra. Não, em mim não tem poder nenhum. Jamais. Nem na minha esposa. Não somos nada e não podemos fazer nada por você, amados. Verdade. O que podemos fazer por você hoje é levar a palavra. E é a palavra que fará por você, Verdade. que fará em você, que fará através de você. É o poder de Deus que fará em você. Glórias a Ti. Porque nós humanos não podemos fazer nada. Eu posso te dar uma ajuda física dentro das minhas limitações. Te dar um conforto, Verdade. uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, um conselho dentro das Escrituras. Verdade. Mas tirar o peso que você sente hoje, trazer o milagre que você necessita, te ajudar com a bênção que tanto você deseja, não podemos fazer absolutamente nada. Verdade. Só Deus que pode. Ao qual muitos enganadores da fé estão aí hoje fazendo, prometendo coisas que Deus não prometeu, dizendo que Deus vai fazer coisas que Deus não vai fazer, dizendo que Deus vai cumprir coisas em você que Deus só vai fazer se você estiver com Ele, se Ele estiver em você, porque necessita do combustível. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Não necessita de profetas. Profetas esses que, sinceramente, amados, já se passou. O último profeta foi João Batista, amados. E hoje muitos têm se intitulado com esses títulos. Amados, somos todos irmãos. Irmãos em Cristo. Salvador, o único Salvador é Cristo. Eu não posso fazer nada por você e nem você por mim, mas Cristo pode. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Cristo pode te salvar. Cristo pode te guiar. Cristo pode te livrar das amarras da lei e do pecado. Cristo pode fazer isso. A gente não. O que a gente pode fazer é levar Cristo a você, levar a palavra a você, levar a palavra ao teu coração, levar um entendimento do texto, a reflexão do texto, te incentivar, assim como já fizeram comigo, a meditar no texto. Medita no texto, amados. Ah, mas eu não compreendo. Chama Deus, chama o Espírito Santo para fazer parte, abre o templo. Abre o templo para Ele. Convida Ele para habitar. Ele não arromba as portas. Deus só habita onde Ele é convidado. É verdade. Deus, Ele quer um ambiente de paz com você. Ele quer habitar dentro de você, te trazendo paz. Aleluia. Louvado seja. Amado, eu tenho certeza, e posso te afirmar, eu também não compreendia. Eu tenho certeza que com Cristo você passa a compreender.
Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito mais com você do que já falou comigo. Verdade. Deus vai falar coisas diferentes nesse mesmo texto do que já falou comigo. Ele vai complementar em você o que ele falou comigo. Vai revelar em você o que ele não revelou a mim. Porque cada um, Deus tem uma conexão diferente. Aleluia, Jesus. Que possamos, amados, abrir o nosso coração. Verdade. Chamar Deus para essa habitação. Em nome de Jesus. Para esse templo. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Tu és poderoso, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Aleluia, Deus. meu Deus. Louvado seja. Vamos louvar? Vamos cantar um louvor. Logo após vamos estar fazendo uma oração para encerrar Em nome esse de vídeo, Jesus. essa mensagem. Em nome de Jesus, tá, amados? Peço a Deus que esteja abraçando você nesse momento, esteja se nome de aproximando de Jesus. você nesse momento, e que você possa abrir o seu coração e permitir que isso aconteça. Verdade. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o 193. hino 193 da harpa. Da harpa original, a harpa cristã. Né? A alma abatida. Aleluia, Glórias a Jesus. ti. Se tu, Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias e glórias a ti. Seja louvado, Espera nele com Deus. fé e calma. Aleluia, Oh, Jesus. Amados. Aleluia. Esse louvor, ele Glórias a ti. Fala. Deus. de tudo o que já falamos aqui. É verdade. Ele vem para fechar, né, tudo que já foi falado. É Deus. Aleluia. Confia nele.
Ó, as promessas são muito ricas, são Verdade. infalíveis para te valer. Aleluia, Jesus. Verdade. Ele pergunta, por que te abates, ó minha alma? Eu me pergunto, por que quê? eu me pergunto? Não Por é? que te abates, ó minha alma? Porque talvez eu estou passando por uma luta, por um Verdade. conflito muito grande. Esse louvor ele é baseado em cima de salmos. Verdade. Então, o salmista ele está perguntando à alma dele, ele está vivendo uma aflição. E quantos, né, não Estão nesse momento Não é? passando por isso, Verdade. com medo. Então ele diz, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, amados, ele está aí Aleluia. de braços abertos. Glórias a Ti. Está aí, está Deus. aqui, de braços abertos, Verdade. pronto para te receber, Assim pronto como Ele para fez te com abraçar, nós, assim né? como ele fez conosco. Verdade. E ele está à distância de um pedido. Verdade. Qual o pedido? Senhor, me aceita, Verdade. Tenha misericórdia Aleluia, de tenha mim, da minha misericórdia. vida, né? me abraça com essa graça, com esse amor. Aleluia, Jesus. Me ajuda nas minhas fraquezas, né? Aleluia. Nas minhas limitações. Porque só Oh, Ele Deus. mesmo pode. Glórias a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia, amados. Amados, feche seus olhos nesse momento. Vamos Aleluia, estar orando, Levar pra- nosso pensamento, né, ao Senhor. elevar nosso pensamento Oh, Jesus. e estar entregando essa Nossa palavra, noite, essa né? mensagem, Nossas esse famílias. culto, esse Oh, estudo e Jesus. culto que estamos fazendo na nossa casa, É verdade. com um único e exclusivo objetivo: Levando a palavra do Senhor. levarmos a palavra adiante, Aleluia. levarmos a Jesus. palavra para que ela atinja corações, mentes, Aleluia, meu Deus. que ela atinja almas, Louvado espíritos seja. Em nome de que Jesus. estão em atribulações, É verdade. em desespero. Se você Feche os hoje seus está em olhos. desespero, Dobre seu joelho, fala com o Senhor. ei, irmão, não se desespere. Oh, Se você Deus. está pensando em tirar a sua vida, em desistir, não faça isso. Oh, Deus. Dê uma oportunidade dessa mensagem entrar no seu coração. Abre Oh, a Jesus. porta desse tempo, por mais que você não acredita que exista. Verdade, meu Deus. Mas fale para Deus Oh, que você Deus. abre a porta desse templo e permite a entrada dele. Aleluia, Você meu Deus. Que você permite a partir deste momento que ele possa fazer parte da sua vida. Oh, Jesus. Amados, eu duvido que algo não vai se mover, Oh, que Deus. algo não vai mudar. E isso eu te garanto, Verdade. que vai mudar, Em amados. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Aleluia. vai mudar, amados. Glórias Aleluia, a Jesus. Ti, meu Deus. Feche os seus olhos com Em fé nome agora de e Jesus, vamos meu orar, Deus. Aleluia. Deus. Oh, Soberano, eterno, aleluia, Jesus. Rei dos reis, Aleluia, meu Pai. glorioso e amoroso Pai, Louvado seja, meu nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Oh, Senhor Pai. Jesus Cristo, Deus que Santo. intercede por nós, o Oh, único mediador Aleluia. entre Deus e os homens, o único Oh, mediador. Pai. Clamo pela tua presença agora, Oh, Espírito Deus. Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja, Eu clamo pela tua meu Deus. presença, que o Senhor possa